Seja bem-vindo a mais um episódio de Smart Conversations, o nosso podcast onde a gente conversa um pouco sobre tecnologia conversacional aqui da Cinti. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Denilson e a Camila para um bate-papo muito especial. E aí eu vou deixar para eles se apresentarem e contar um pouquinho mais sobre eles para vocês. Bom, eu sou Denilson Marcelino, eu sou homem negro, careca, tenho barba rasa, estou de óculos e camiseta preta. Estou sentado aqui ao lado de uma pessoa que sou muito fã, que é a Camila. A convite também do Gu, também outra pessoa que a gente já vem gravando aqui alguns episódios juntos, né, Gu? E a gente quer conhecer você, Camila. Conta um pouco mais aí de quem que é a Camila. Tem muita coisa. É isso aí. Eu sou mesmo. Gente, que desafio, né? Me apresentar depois, mas eu queria justamente para lembrar como é que faz a autodescrição, que eu acho que é algo super legal no universo da experiência do cliente. A gente toca as vidas não só de quem não é vidente, né? Mas também de quem é vidente e olha e fala, opa, pera, tem mais coisa para aprender. Então, eu me chamo Camila Santos. Eu digo a idade, o pessoal fala que não precisa, mas eu gosto que a pessoa imagine, né? Eu tenho 34 anos até agora, nesse exato momento. Sou uma mulher de cabelos castanhos, pintados de loiro. Na altura do ombro, uso cachos no dia de hoje, estou maquiada, né, bastante maquiada, porque eu gosto muito de maquiagem, e adoro usar amarelo. Então essa é a Camila. Com certeza. E certamente a amarela é a cor que te representa, viu? Costumo dizer que a cor que representa a Camila é o amarelo. E tô ansiosa, gente, para nossa conversa aqui. Mas teve a cor da Cinti, né? Inclusive, a cor da Cinti. Inclusive, gente, esse convite foi só porque eu uso amarelo, entendeu? Eu nem tenho nada para compartilhar. Ô Camila, mas eu queria muito começar aqui esse nosso bate-papo contando. A gente se conheceu através do Clube de Negócio, que é uma iniciativa sua, né? E eu queria que você contasse um pouco mais, compartilhasse para quem está assistindo, para quem está ouvindo, até para o Gustavo que está te conhecendo hoje. O que é esse Clube de Negócio? Como começou tudo isso? Olha que coisa louca, né? Em 2020 é um ótimo ano para pedir demissão, vocês não acham? Foi o ano que eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava. Eu era diretora de experiência do cliente e numa empresa de eventos executivos, e eu conversava muito com presidentes, diretores e tal, e todo mundo falava assim, nossa, Camila, mas você tá ficando inteligente. Isso porque eu tava envolvida naquele núcleo, né? Não que eu tivesse nada de super especial. E eu falei, caramba, e comecei a ajudar pessoas que tinham zero conhecimento conectando essas coisas. Eu falei, nossa, essas pessoas podiam se conversar, né? E fazia muito parte do meu plano, a minha ideia, né, em 2020, eu ia comprar um motorhome, eu ia rodar o Brasil falando sobre protagonismo, sobre propósito, como as pessoas, mais vai lá e faz do que espera acontecer, espera alguém te dar a oportunidade. Então eu decidi que eu ia rodar o Brasil levando essa pauta. E aí, no começo, né, gente, pandemia. Então não ia dar certo. Como é que eu ia reunir pessoas para falar sobre protagonismo, sobre propósito? Ia ser até antiético, né, fazer uma parada dessa. Falei, putz, e agora? Aí eu falei, bom, mas como é que eu posso ajudar a vida dessas pessoas? Provavelmente elas estão com problemas de vendas, com problemas de encantar os clientes, já que elas não têm o cliente mais na área física. E se a gente reunisse um grupo de 100 pessoas para discutir, né, o tema que eu tenho familiaridade, né? Experiência, vendas, neurociência, comportamento. Pô, talvez funcione. E aí começamos a criar lá, e eu comecei a mandar para os grupos de executivos que eu participava, né? Falou, quer participar aqui? Vem participar aqui, né? Várias pessoas, inclusive conhecidas no nosso universo de experiência do cliente, né? Paula Pimenta, que estava na Natura, Cláudia Vale. Então, fui convidando várias pessoas. Falei, mas você não quer participar? Não quer participar? E a meta, que era de 100 pessoas, hoje nós somos em mais de 900 pessoas nesse grupo que a gente apelidou como Clube de Negócio. E aí a gente extrapolou as discussões, né? A gente não discute só o tema vendas, que era o início, a gente discute experiência do cliente. A gente todos os meses colocamos até em planejamento estratégico da empresa, de fazer 2 happy hours. Um presencial, para quem está em São Paulo, e um online para todo mundo que não está em São Paulo, mas gostaria de trocar figurinhas com essas pessoas. Então acontece de alguém de 19 anos, por exemplo, entrar numa live e ter a oportunidade de conversar com o Dani. O Dani já foi nosso convidado lá. Então ela escuta o Dani, ela fala, que legal, será que eu gosto desse tema? Será que faz sentido para mim? Então ela se apaixona por aquilo. E também acontece da alta liderança, que é menos participativa no sentido de ficar conversando no grupo todos os dias, mas ela fica de olho. E ela vê, opa, esse currículo aqui me interessa, quero contratar. Então as coisas acontecem dentro desse clube de negócio. Eu acho que muito, muito funciona quando a gente conecta pessoas, conteúdo, tecnologia, processo, tudo isso no caldeirão dá bom, né? Dá bom. Então, foi assim que a gente se conheceu e é assim que a gente acredita muito, né? Que a gente conecta e leva. E tem gente de vários países, né? Acho que esse é um ponto que tem gente que tá no clube e não faz ideia, mas tem gente do Catar, do Canadá, de Portugal, inclusive convidados que a gente traz para... Como é que é a experiência do cliente lá na Europa? Porque às vezes a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Ah, o Brasil é ruim. Mas você foi olhar como é que é fora, antes de achar que o Brasil é ruim?
Então, acho que essas são algumas pautas que a gente ventila e que a gente é apaixonado pelo clube de negócios. Muito legal, viu, Camila? E aí eu posso até dizer como participante de quem entrou lá, é um dos grupos que eu tô sempre lendo, tô sempre acompanhando todos os dias. É difícil, mas eu me coloco essa pauta porque acho que sempre tem discussões assim relevantes, sempre tem alguém que levanta a mão, você fala, poxa, hoje é uma terça-feira normal como ontem, e do nada vem uma pessoa lá e fala, deixa eu propor uma discussão aqui para vocês verem o que Polemizar, né? Polemizar, acho que Polemizar. Quem vem antes? é muito legal que todo mundo troca, todo mundo fala. Eu lembro de um exemplo aqui que a gente até conversou agora há pouco, que foi do nada alguém chegou e falou, pessoal, vamos conversar sobre NPS, tô precisando do benchmark. E assim, acho que coisa de 2, 3 dias a gente se organizou e tinha 50 pessoas numa sala trocando sobre NPS, assim. Então foi muito criou incrível. NP, o outro criou não sei o quê, vamos organizar, vamos... Todo mundo se conectou, assim. Acho que é um grupo que funciona de verdade. Eu participo de um, tenho certeza que tem outros canais ali, né? Não cabe todos os 900 mais dentro de um único, mas com certeza quem quiser entrar, como é que funciona, Camila? Acho que agora é segredo, né? É aberto ali para as pessoas. É super aberto. No link do meu Instagram, você me encontra como Camix Customer, né? Eu gosto de dizer que é Customer, né? Porque tem gente que escreve Customer errado, né? Então é Camix com X Customer, você entra lá. No link da bio, tem lá um botão, tem um link, tem vários botõezinhos. Um dos botões é Clube de Negócios. Você cai automaticamente no último clube que a gente fez. Antes não podia, né? A meta não nos permitia colocar todo esse número de pessoas nos clubes, por isso que tem 4. Hoje, Titio Zuki já permite, tá? Então ele permite, se não me engano, são 1.000 pessoas. Então já tem 280 nesse último. Nos outros está lá distribuído 240, 247, né? O quanto era a limitação. Mas é tão simples quanto. A gente chega lá no Instagram, aperta o botãozinho e você tá dentro do clube de negócios, né? Trocando figurinhas com a gente o tempo todo. E essa comunidade de crescimento. Eu digo para as pessoas, entra, nem que seja só por curiosidade. Se você chegar lá e falar assim, putz, estão conversando demais, pode sair, não tem problema, né? Sem coração partido, tá tudo bem. O importante é que agregue valor pra tua vida. Só que também tem que ser um pouco protagonista. Você tem que chegar lá e falar, pô, isso aqui me dói, gente, vamos discutir a respeito? Não espera a pauta surgir. Porque às vezes a gente vai discutir sobre outras pautas. Ontem, a pauta que o Dani tá falando, o pessoal começou a discutir sobre employee experience. Ah, como é que quem vem primeiro? Experiência do cliente ou do colaborador? Ah, tá, polemizou. A galera, chuva de discussões. O outro dia foi sobre o NPS. Outro dia sobre cooperativa. Então, puxa a tua sardinha, né? Fala assim, cara, a gente costuma dizer na psicologia positiva que a felicidade ela é cerca de 50% genética, 10% situacional, onde eu vivo, quanto eu ganho, onde eu moro, com quem eu namoro, né? Se eu tô endividado ou não. E 40% sobre pensamento e atitude. Então, como o que eu penso e o quanto eu ajo dentro do grupo. Senão, o grupo vai ser só mais um grupo. Vai ficar o grupo do bom dia, o grupo da família e o grupo do clube. Não deixa fazer assim, né? Mas depende muito de cada pessoa que participa lá. Eu acho que uma própria métrica de sucesso desse grupo é o quanto ele está crescendo, né? Você vê que você vem com 100, já está com 4, já tem quase 1.000 pessoas. Em 2020 falou que doideira, né? E eu achava que ia ser impossível reunir 100 pessoas. E pra você ver, tá gerando valor. Acho que a gente aqui que é da comunidade CX propriamente, assim, que trabalha nessa área, tem muito a agradecer, então, a você. E aí eu quero deixar um ponto aqui que você conversa muito nas suas lives, está sempre postando conteúdo, muito ativa, mas tem uma coisa que você traz que eu vejo pouca gente no mercado falando sobre, na verdade eu vejo você falando sobre muitas vezes, que é a questão da neurociência aplicada ali, olhando para o cliente, olhando para o CX, olhando para esse mercado, para esse movimento. A gente está sempre falando de inovação, falando de jornada, falando de um monte de coisa, mas como é que a neurociência se relaciona com tudo isso? Nossa, que pergunta. A gente pode ficar umas 10 horas, né? Porque, né? É o que a gente precisaria, assim, porque a neurociência é absolutamente tudo que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente vai tomar uma determinada decisão. E aí a gente fica falando de mapa de jornada, vendo o que o cliente já age. Quando a gente coloca a neurociência, a gente consegue tendenciar algumas ações, antecipar alguns passos. Porque 85% das nossas decisões são emocionais. Eu sempre digo que a Camila não inventa nada, né? Não fui eu que criei isso e tal. Eu gosto muito, eu sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. O pessoal fala assim, mas por que você não escolheu neuromarketing, né? Eu falei, porque era o curso mais caro, eu escolhi o de psicologia positiva e hoje vejo que foi uma providência, que era algo que agrega mais, porque eu consigo fazer conexões que eu não fazia anteriormente. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em neurociência, eu gosto muito, um dos professores que eu tive aula na pós-graduação foi Martin Lindstrom, que escreveu um livro de capa amarela chamado A Lógica do Consumo. Ele também escreveu um outro super interessante chamado Small Data, que diferente do Big Data, das grandes informações que a gente tem, ele traz os dados que são relacionais, dados que não estão no teu CRM e que podem fazer toda a diferença na conversão, na paixão, no amo essa marca. Mas Martin Lindstrom, ele escaneou mais de 2.000 cérebros para conseguir entender
Por que a gente ama algumas marcas mais do que outras? O que faz com que você prefira... eu vou falar o nome de uma cerveja que eu gosto, tá? E o que ela me transmite. Eu gosto de Corona, por exemplo, né? Adoro o ritual do limãozinho, não sei o quê, nanana. Só que ele traz a lógica por trás do eu gostar de Corona, ou a gente gostar de McDonald's, ou a gente gostar de Harley Davidson, ou a gente gostar... E ele faz uma analogia, a primeira hipótese, acho que a experiência do cliente, isso casa muito, é muito sobre hipótese. Levantei uma hipótese, deixa eu tentar, deixa eu fazer um teste AB para ver se funciona, se não funciona. E eu sempre gosto de falar do básico, né, da obviedade. Para quem não sabe, teste AB eu vou tentar resolucionar dessa forma ou da outra forma e vamos nessa. E aí Martin Lindstrom falou assim, bom, olha, deixa eu levantar a hipótese de que, qual é a marca, e aí eu quero perguntar para vocês, hein, vamos ver aqui. Qual é a marca mais amada por milhares de anos? Milhares. Milhares de anos? Milhares. Poxa, que complexo isso aí. Tô tentando pensar. Milhares. Até porque você pensa assim, pô, mas a gente tá em 2023, então só tem 2.000, né? Tipo, não, é milhares. Não sei. Antes de Cristo. Uau, não faço ideia. Que pergunta difícil. Pois é, Martin Lindstrom não merece quando ele começou com... Qual que é essa marca, gente? Religião. Uau. Religião. E ele queria comparar, ele falou assim, cara, as pessoas amam tanto a religião, por que as pessoas amam tanto a religião? Será que as marcas mais amadas se comportam de alguma forma com aqueles comportamentos? E ele traz 10 elementos, tá? Tipo, a evangelização. Veja, qualquer semelhança, né? Tipo, Uau. a evangelização. O ritual. Ter um ritual de você fazer alguma coisa. Não sei se vocês sabem, o parabéns, cantar o parabéns, aumenta em 90% o sabor do bolo. Cantar o parabéns. O bolo pode ser menos ou mais gostoso dependendo daquele ritual. A Corona foi um desafio que amigos fizeram num bar lá no México. Falaram assim, ó, vamos testar aqui, se a gente colocar o limãozinho, essas outras pessoas vão começar a fazer também. Surgiu de uma brincadeira. Só que isso aumentou muito as vendas da Corona por causa do ritual. Então os rituais, os símbolos... E aí você pensa assim, agora não mais, né? O McDonald's não tem mais o Ronald como símbolo, mas foi símbolo durante muito tempo. Então você via um palhaço, você lembrava do McDonald's. Ou o jingle, né? A música também, o mexer com os sentidos. Para pá, pá, pá. Você já abre a apetite, você fala, nossa, né? Então tá fofinho. Então quanto mais a gente mexe. E a neurociência traz tudo isso pra gente. São 10 elementos, não vou ficar falando sobre todos os 10. Mas a ideia é, como é que eu posso olhar para tudo isso e dentro da experiência do cliente criar roteiros emocionais. Criar como, sei lá, se eu sou um e-commerce, como eu posso tocar um sentido? Como é que um iFood da vida pode tocar um sentido, a não ser... E aí é um sentido que você nem tem autonomia de tudo, né? Você não sabe exatamente se a comida que o cara vai entregar vai ser cheirosa ou não. Então, como é que eu posso olhar para isso, né? E ele traz essa provocação o tempo todo de como é que a gente pode olhar para os 5 sentidos e como é que a gente pode ganhar o coração do cliente. Porque 85% das decisões são emocionais. A gente até acha que está racionalizando. Não, essa decisão foi super tomada, claro. Tô pagando um pouco mais caro porque é mais rápido, me entrega mais rápido. Não, ela foi emocional e depois você racionalizou, né? Eles falam sobre sistema 1 e sistema 2. Não sei quem já leu, fica a dica de ler o livro Pense Rápido e Devagar, né? Que eu acho que corrobora. Para os apaixonados aí por neurociência, isso também traz muito. Porque ele mostra o quanto o sistema 1 é um caminho, um atalho, nosso cérebro é preguiçoso. Então ele fala assim, não vou tomar muitas decisões porque isso gasta energia. Vai que tem um ataque zumbi, vai que o mundo acaba, né? Deixa eu me preparar para essas coisas aqui. E ele economiza. Então qualquer decisão complexa que ele precisa tomar, ele deixa para depois, né? Então, será que a minha empresa usa desse sistema 1, que é um caminho rápido, é o dos gatilhos mentais, que a gente fala em neurovendas, ou será que a gente está acionando mais o sistema 2? Tenho que dar 20 cliques para fazer seu cadastro. Depois mande tal coisa. Depois, será que é muito complexo se relacionar com as nossas marcas? Então, só para começar, você vê que tem muitas coisas aí para a gente falar de experiência do cliente atrelada à neurociência, né? E que pode estar uma dúvida que as pessoas normalmente têm. Não, o Danny falou que de jornada, de personas, de não sei o que. Às vezes a pessoa pensa assim, quando tiver todas as personas mapeadas, toda a jornada, NPS rodando com fechamento de loop, tudo bonitinho, daí eu vou olhar para a neurociência. Não, você pode olhar, mesmo sendo uma empresa muito pequena, e falar assim, o que eu posso já implementar agora? Né? Você começar a pensar, o que eu posso já implementar agora? Então, essa provocação aqui para dar o start. Fiquei curioso, então, agora. Ela fez uma provocação aqui que me deixou pensando. Como aplicar neurociência em um bot? Pensando que é algo automatizado, né? Que é algo não humano. É possível, na sua opinião? É possível. Acho que... Deixa eu pensar assim...
uma das coisas que a gente sempre tenta é tocar os 5 sentidos. No bot, a gente, no máximo, consegue 2, que provavelmente vai ser a visão, e a audição, se ele de alguma forma conseguir interagir comigo. Só que a gente consegue, né, como a gente está falando aqui de Smart Conversations, a gente consegue que esse bot seja mais amigável a ponto da pessoa sentir que ela está falando com um amigo mesmo. Aí tem muita gente que fala assim, mas é muito difícil personalizar nessa escala tão grande. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo, tá? Eu sou cliente de uma operadora, eu coloquei no pagamento automático e aconteceu uma fusão lá e nunca mais veio no pagamento automático. E aí, eu atendi essa empresa, né? Eles falam, não, mas a gente ajuda para vocês. Eu falei, não quero. Eu quero continuar todos os meses pedindo a fatura pro bot, sabe por quê? Porque o bot conversa comigo e ele diz assim, oi Camila, que bom ter você aqui de volta, como é que tá seu dia? Sabe, tipo, uma coisa assim, falando, que legal. Isso fala sobre como esse bot está conversando comigo, né? Então, como ele está tocando um dos únicos sentidos que ele consegue aguçar, que é a visão, se você não consegue aguçar os outros, como é que você vai ser excelente naquele sentido que você consegue aguçar? Então, é eu pensar em formas mais criativas. Eu tenho que fazer a árvore de decisão de onde vai para quê, né? Do de para, darará. Mas será que eu não consigo colocar uma forma mais fofa, mais friendly e que case com a tua marca, né? Uma coisa é eu me comunicar a la Chili Beans. Outra coisa é eu me comunicar a lá uma empresa de uma funerária. A comunicação vai ser diferente. Mas eu levar em consideração esse conversacional faz toda a diferença. Então, é um jeito de aplicar. Cami, mas eu queria tocar outros sentidos. Será que existe como? Provavelmente você vai ter que ter recursos de faça isso, faça aquilo. Curta teu dia, aproveite para tomar um solzinho, porque ele vai lembrar que aquele sol foi porque você o presenteou. Não é o direto que a gente gostaria, mas é uma primeira forma de conseguir fazer com que entrasse nisso. Obviamente, o criar avatares, ou ter uma cor única do teu negócio, que fale sobre o teu negócio. Por exemplo, lá na Camix, né, a gente é amarelo. Dificilmente você vai me ver com outra cor, ou ver alguém da empresa, quando ela estiver representando o CNPJ Camix, eles vão estar de outra cor. Porque amarelo a gente quer transmitir felicidade, alegria, positividade. E foi uma decisão, porque a gente falou assim, poxa, mas a gente queria passar credibilidade também. E foi uma coisa, porque credibilidade vinham outras coisas. A gente falou, mas a gente vai assumir o amarelo e a credibilidade a gente vai segurar no conteúdo, vai segurar no que a gente fizer, nas nossas ações. Então, qual é a decisão? O que tua marca transmite? Eu uma vez atendi um restaurante, né, um pequeno restaurante, e ele dizia assim, poxa, mas o meu avatar é uma criança. Falei, a gente tem algumas coisas aqui. É uma criança que não era japonesa, era um restaurante japonês. Eu falei, a gente tem que pensar, qual é a nossa brand persona? Se a tua marca virasse um ser humano hoje, como ela seria? Quando eu começo a pensar isso, eu consigo tocar um pouquinho mais, né? E ter um roteiro emocional de tempo todo. Quando eu falo de roteiro emocional, pode parecer meio abstrato, meio maluco, né? Deixa eu trazer ciência aqui pra jogada. Alfred Hitchcock, quando ele escrevia os filmes, né? Que inclusive sucesso de bilheteria lá, o do Psicose, né? Faquinha que a gente lembra. Hoje a gente olha aquela cena, parece até um pouco tosca, né? Você fala, meio tosca assim. Mas para os cinéfilos, eles sabem o que aconteceu em 1960, que as pessoas ficavam em pânico de ver aquela cena. Né? Tipo, nossa, meu Deus e tal. E não tinha ventinho no rosto, ou não tinha o super surround, não sei o que lá, para as pessoas assistirem. Era aquela cena que impactava muito. E Alfred Hitchcock, ele atribuía o sucesso dos filmes dele ao roteiro verde, que é o roteiro emocional. Roteiro azul, processo. Que é o que tem que ser. Tem que estar escrita essa frase, tem que estar não sei o quê. Não. Quem está treinando o bot, às vezes não é a pessoa mais empática da galáxia. Ela só sabe que precisa estar escrito aquilo. Então ela vai fazer o quê? Escrever aquilo. Não porque ela é uma pessoa filha da mãe, é porque ela não sabe que tem que ser emocional. Alfred Hitchcock colocava lá o roteiro emocional. Pra quê? Para ajudar o cara da luz, para ajudar a atriz a se preparar melhor. Então dizia o seguinte, ele colocava lá, nesta cena, o objetivo é que a pessoa que assistir sinta medo. E daí o personagem, conseguia entrar melhor naquele personagem. A pessoa da iluminação colocava uma iluminação que mais fosse adequada. A pessoa do sangue, né? Ó, curiosidade. Agora eu vou trazer uma curiosidade super aleatória, tá? O sangue naquele filme é chocolate. Só que o filme é branco e preto, né? Então a gente não vê, mas era chocolate, tá, gente? Então, assim, eles fizeram tudo e todo mundo conseguia trabalhar melhor porque tinha aquele roteiro emocional. Então isso serve pra gente, tanto para treinar um bot, quanto para treinar nossa equipe de atendimento, de suporte, de qualquer outra coisa. Ou até a equipe de vendas, né? Como o cliente vai se sentir desconfiado, vai falar assim, ele com certeza vai me empurrar o mais caro. Não é assim que a gente vai fazer negócio? Vai me empurrar o mais caro. Então, como eu tiro essa coisa? Olha, ele vai se sentir desconfiado e eu já consigo preparar minhas ações para ter um atendimento melhor ali. Então,
Acho que nessa linha a gente poderia pensar em ter a neurociência impactando ali o bot, né? Para que ele fosse mais friendly, mais legal, mais gostoso, mais, né? Tipo, quando aquela mensagem chegasse, você falasse, já sei de quem é. Uau. Eu ia dizer aqui, depois dessa aula que você está dando aqui pra gente, é muito difícil você não conseguir conectar vários pontos que você trouxe aqui com o que a gente acaba aplicando, pensando, até tendo como missão ali no momento de pensar a experiência do cliente e trazer isso para uma realidade. Então, eu vejo falando de sentimentalização do cliente, trazer mais emoção para dentro da jornada. E humanização é uma coisa que a gente fala muito quando começa a estudar a experiência do cliente, e parece que a neurociência é uma coisa que está super atrelada ali no final do dia. Mas eu vou falar até por experiência própria, assim. Talvez algumas coisas eu faça de neurociência sem saber que eu estou aplicando neurociência. Qual que é a importância de eu ter alguém que é formado em neurociência próximo de mim aqui dentro dessa jornada, como a Canx ajuda no final do dia, para a gente conseguir pensar esse roteiro verde, digamos assim? Eu acho que esse profissional te ajuda não só no pitch, né? Como um mentor, como uma pessoa que pode ajudar a dizer assim, pode ser melhor se a gente fizer dessa forma. Tem um negócio que no IMD da Suíça eles começaram a discutir sobre não fazermos mais projetos MVP, né? Que é o Minimal Viable Project. Ele fala sobre o MLP, é a gente trocar o V de viável por lovable. E isso entra muito da neurociência, porque eu tenho que pensar, é instagramável? Fala com a comunidade como outras pessoas como o Dani podem se sentir ao ver isso aqui. Eu gosto muito daquele caso da Disney que diz o seguinte, que o Walt Disney ele percebeu que em algumas culturas apontar com um dedo era extremamente ofensivo. E que daí eles adotaram a cultura de apontar com dois. Não é ofensivo na nossa cultura. Mas por que será que a gente fica tão impactado com isso aqui? Porque a gente tende a agir como bando. Então, a gente olha e fala assim, poxa, isso aqui vai impactar outras pessoas. Isso aqui... Então, essa pessoa que estuda neurociência, normalmente ela também estuda comportamento, ela estuda psicologia, ela começa a olhar e isso pode ajudar. Sabe aquele olhar, eu digo que é tipo um Sherlock Holmes dentro da operação? Não é que é obrigatório ter essa pessoa, porque muita coisa a gente faz porque a gente é ser humano, né? Então, a gente já tem uma vantagem. Só de ser ser humano, a gente já consegue interpretar algumas sensações, alguns sentimentos. Que eu acho que é aí que a gente casa com o bot, né? De que o bot e nós convivemos, né? Inteligência artificial, tudo isso a gente tem que conviver, porque esse humano aqui sabe como é sentir raiva, sabe como é sentir medo. Então, ter uma pessoa de neurociência pode ajudar nessa linha, mas pode ajudar também para interpretar alguns dados de quando a gente usa algumas coisas, algumas ferramentas mesmo, né? Tipo um eye tracking, que é quando você coloca o capacete na pessoa, ou quando você usa um programa que fica olhando, né? Onde o cliente mais olhou durante uma propaganda. Digamos, eu tenho uma propaganda de 30 segundos. E eu vou pedir, né, uma amostragem lá, sei lá, 100 pessoas para elas assistirem aquela propaganda e com base na câmera, na webcam dela, para conseguir escanear onde é que a pessoa olhou durante mais tempo. E eu talvez veja que ela não estava olhando na minha logomarca, ou que ela passou tempo demais olhando para o cara bonitão que está no fundo. E isso não vai vender mais, então eu posso ter... Essa pessoa ajuda a interpretar essas informações de eye tracking, do capacete que a galera usa, né? IFRM, se não me engano, tá? Posso estar errada, gente, não lembro exatamente o nome da máquina. Mas é esse que faz essa leitura ali da cadência de como eu me senti em determinados momentos. Então, precisa ter alguém para interpretar. Essa pessoa pode ajudar nessas ações. Só que, daí eu vou fazer um advogado do diabo aqui da minha própria profissão, né? Se o básico, às vezes, não estiver bem feito, a gente nem consegue chegar nesse nível de adaptação. A gente consegue fazer algumas coisas no chutômetro, né? Tem uma ferramenta que Martin Lindstrom fala muito sobre o sensograma. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 5 sei lá, quanto a visão é aguçada da tua marca? Putz, acho que não tem uma marca muito lembrada. Ou 0 a 5 da audição. Ou 0 a 5 do sabor. Putz, é 0 no sabor porque o meu produto não é alimentício. Tem como enfiar alguma coisa no meio? Uma bala, alguma coisa que lembre, assim, tipo, as pessoas sempre se relacionam com a gente e ganham um pirulito, ganham alguma coisa. Você consegue criar esses elementos? Isso você consegue fazer sem um profissional de neurociência. Você só vai lá e tenta. Pô, o que eu posso colocar? Sabendo que quanto mais tocar todos os sentidos, mais o meu cliente vai me amar, independente disso. Sabe aquele cafezinho que você fala, tomar um cafezinho e aquele café tem uma explicação, tem uma história, né? Então, assim, quanto mais eu coloco isso, não precisa de um profissional. Precisa só ver algumas lives, né? Ouvir um pouquinho, estudar um pouquinho, ler um livro ou outro, mas não precisa ser um profissional. Agora, se eu quero conseguir tocar em vários pontos de contato de um jeito mais profundo, seria muito legal ter essa pessoa, né? Um advisor ali, eu chamaria essa pessoa de um advisor, que ela vem ali, ela talvez não manje tanto de jornada quanto os outros, mas ela sabe como pode se sentir, quais são os picos, né? Nossa,
incrível aqui. E aí acho que vem até um próximo ponto, assim, porque tem uma discussão que você mesmo levantou lá no Instagram esses tempos que foi muito assim, o que é mais importante no final do dia em CX? Porque você tá falando tantas coisas aqui que eu fico pensando assim, que tem várias coisas que você coloca que eu posso levá-la para o meu dia a dia. E aí você, por exemplo, falou de fazer o básico bem feito. É um ponto. Eu posso fazer o básico bem feito, focar nisso e depois eu penso ali em encantamento, algo nesse sentido. Ou não, eu começo isso em paralelo, eu faço primeiro encantamento e depois ajustando o básico. Qual que é a tua opinião, assim, no final das contas? Eu podia devolver essa pergunta para ele, né? Para mim, o mais importante é a voz do cliente, que é super a tua praia. É nada do cliente sem o cliente, porque eu posso ter uma ideia mirabolante que seja super legal, mas às vezes não atende. Vou dar um exemplo bem tosco que aconteceu uma vez, tá? Uma vez eu tinha uma pessoa numa aula, nossa, e ele falou assim, pô, eu não entendi aqui, fiz um programa super legal de engajamento para as melhores pessoas que performassem aqui na academia. Era academia, tá? Que performassem aqui na academia e o prêmio era cerveja. Quase a galera não engajou. Então eu falei, gente, né? Tipo, faltou até um pouco de bom senso, né? Mas ele levou em consideração as razões dele. E a gente cresceu ouvindo, né? Faça o outro que você gostaria que fizessem com você. Eu odeio essa frase. Eu rasgo ela e jogo no outro planeta. Porque a gente não é o outro. A gente não ganha quanto o outro ganha, não vive o que o outro vive, não sente o que o outro sente. Faço até uma piadinha, né? Não namora quem o outro namora. Ou não deveria, né? Cada um deveria namorar o seu. Mas a gente faz isso, né? Vamos fazer isso super legal. Porque eu vivi essa experiência. Você viveu. Todos nós somos feitos de um conjunto de crenças, valores, experiências. Então, o que dói para o outro. Eu vou dar um exemplo de quando eu trabalhava na área de eventos. A gente tinha que vender inscrições e patrocínio. Eu trabalhava como conteudista, né? Antes de ser diretora de experiência, eu fui diretora de conteúdo. Então, enquanto conteúdo, meu papel era explicar para as áreas de vendas e de patrocínio qual ia ser o conteúdo e, com base nisso, quem era o patrocinador ideal e quem era o inscrito ideal. E eu tinha que vender muito bem aquela ideia ali. Só que tinha gente que ganhava, tipo, R$2.000, tá? E eles tinham que vender um patrocínio de 50 mil para cima. Quando eles iam ofertar isso, para eles era tipo assim, Carmen, muito caro, muito dinheiro. Sobre a ótica dele, que ganha R$2.000. Não sobre a ótica de uma Big Four. Não, quando era uma grande companhia, para eles 50 mil. Só? 50 mil. Ih, tá tranquilo. Se pagar à vista é mais barato, sabe? Tipo, essas coisas assim. Só que eles não viviam aquela realidade. Como é que a gente solucionou para se colocar na pele do cliente? Eu peguei essas lideradas, né, essa galera da minha equipe, e falei assim, vocês vão começar a ir para evento comigo. Só que vocês não vão almoçar comigo. Vocês vão almoçar com aqueles diretores. Ai, Cami, não tenho nem conversa. O que eu vou falar com essa pessoa? Ela fica na mesa e ouve. Só escuta. E eles começaram a ouvir, né? Não, que semana passada eu tava no México, aproveitei pra não sei o que lá. Não, que não sei o que, não, que... tava pensando em trocar de carro, mas, cara, 500 mil tá muito caro, né? Eu vou comprar aquele de 250 mesmo. E elas começaram a ouvir aquilo e falaram, cara, R$50.000 não é caro pra eles. E começaram a envelopar muito bem, endereçar muito melhor a oferta. Então, o que eu tô fazendo? Uma vez eu ouvi até acho que foi da Thaís Suzuki, que falou uma frase em inglês, né? Que é assim, eat your own dog food. Prove o seu próprio produto, mas sobre a ótica do outro. Todo mundo tá com óculos todos os dias. E meu óculos muda de prisma todo dia. Se hoje eu fui num restaurante, tipo, eu gosto de pegar o exemplo assim, quem ama Outback, fala, nossa, Outback é o melhor restaurante do país. O melhor restaurante do mundo. Aí você vai pra Disney e visita o Rainforest, que é um restaurante que tem lá, que é todo vivo, tem cheiro, tem os macaquinhos que vem e tal, é tudo todo vivo. Você já não acha o Outback o melhor restaurante do mundo, você talvez ache o Rainforest. E cada experiência que a gente vai acumulando vai mudando a nossa percepção sobre o mundo. Aí a gente volta pra VOC, que é eu preciso estar o tempo todo ouvindo o meu cliente, porque se eu fiz um programa de VOC em 2019, talvez agora em 2023 já tenha que fazer outro. Porque não é o mesmo cliente. O cliente consumiu com você uma coisa, ele já mudou de novo. E a cada nova jornada ele muda. Então, ter um bom programa de voz do cliente te retroalimenta todo o resto. E às vezes a gente não esperar. Eu gosto muito daquela frase também que diz o seguinte, não sei se vocês já ouviram. Fale na velocidade de uma Ferrari com o custo de um Fusca. Não espera estar perfeito para você agir, porque senão a gente perde tempo. E em experiência do cliente não dá para perder tempo. Você tem que fazer o mínimo amável possível e vai, e não esperar, porque senão a gente perdeu. Né? Steve Jobs dizia, se você não se envergonhar da primeira versão daquilo que você entregou é porque você lançou tarde demais. E eu concordo com ele quando o quesito é a experiência do cliente. E aí, Dani, não sei se você quer até envelopar sobre voz de cliente, porque eu acho que você tem muito mais propriedade para discutir o tema, que eu acho que agrega para as pessoas que estão assistindo e falam assim, pô, mas o que eu faço de voz do cliente? Como é que eu vou saber se eu tenho que adotar tecnologia agora ou depois? O que eu vou ter, né? O que a gente pode aprender com voz do cliente?
Muito bom, assim, eu comecei a trazer esse ponto, porque eu tô entendendo aqui que a gente se complementa no final do dia. É mega importante a gente estar junto, estar acompanhando. Eu venho aprendendo muito neurociência com você, com tudo que você vai divulgando. E eu, assim, não sei se é legal essa definição que eu vou trazer aqui, mas é o que eu venho agora envelopando até nessa nossa conversa de hoje, que voz do cliente está muito perguntando para o cliente qual a necessidade que ele tem. E não necessariamente que eu estou perguntando abertamente, mas eu vou percebendo ali conforme o que ele vai me dando de dica, conforme o uso do meu produto, conforme o comportamento que ele vai tendo ao longo do tempo, eu vou traduzindo esse comportamento para dentro da companhia. Então, eu estou olhando ali e falando, olha, esse cliente aqui, ele fazia tal coisa e agora ele está fazendo diferente. Alguma coisa mudou no meio desse caminho, e aí como é que eu trago isso para dentro de casa para a gente resolver, corrigir e tudo mais. E eu estou entendendo aqui que a neurociência, ela já pensa o ser humano, acho que de alguma forma, que ele já começa a entender aqui e te questionar, olha, o que que você quer que de fato ele sinta. Eu não sei se é correto pensar isso ou não, mas talvez eu acho que a neurociência está muito na construção e talvez a voz do cliente está muito depois que isso foi para a rua, como é que eu volto aqui para falar se deu certo isso, se não deu, se realmente as pessoas estão traduzindo esse sentimento, se não estão. Não sei se faz sentido isso que eu estou definindo, mas eu estou entendendo que o complemento poderia ir de alguma forma por esse caminho. E aí, acho que até traduzindo o que você está falando do dog food, assim, eu tenho um receio muito grande com viés dentro de casa, lá dentro do iFood, porque a gente trabalha com... O iFood propriamente tem muitos usuários e os nossos funcionários são também usuários do iFood propriamente. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, uma solução para cliente, todo mundo ali também é cliente dentro da sala que a gente está fazendo. Só que são clientes extremamente privilegiados porque tem 1 milhão de outras informações que nenhum cliente usuário, ali aquele lá que está com o app baixado, que não tem acesso ali aos conteúdos do iFood, aos dashboards, a base de dados, banco, reunião todo dia, ele consegue ter aquele mesmo entendimento. Então, a tua visão, por mais que ela possa estar extremamente casada com a do cliente na outra ponta, ela não deixa de ser uma visão enviesada. E a gente tenta muito, como área de voz do cliente, como missão, a gente tem potencializar a voz do cliente. Por que é o potencializar a voz do cliente? A gente já ouve o cliente ali, quando traz um dado, alguma coisa, não deixa de estar escutando uma dor, uma necessidade e tudo mais. Mas chega um momento da agenda que a gente começa a criar hipóteses nessa ideia de se colocar no lugar do cliente, assim. E aí eu concordo com você, como muitas vezes as hipóteses que a gente cria e depois elenca as melhores entre elas, a gente volta e olha para cá para o cliente e fala, não, isso aqui não fez efeito nenhum para ele. Porque quando você deu essa hipótese, você estava conectado a 1 milhão de experiências que você teve, mas com um monte de outras coisas que esse cliente não vive na realidade dele, ou não tem acesso na realidade dele e tudo mais. Então, a própria percepção, por exemplo, de um atraso de 15 minutos, talvez para alguém que trabalha dentro do iFood, faz pedido todos os dias, um dia atrasa 15 minutos, fala, ô, legal, atrasou porque está chovendo forte, é granizo. Talvez aquela pessoa que compra com uma frequência diferente e que nunca fez um pedido no dia de chuva, ela não está preparada para entender que naquela data específica, por conta que caiu uma chuva depois que ela imputou o pedido, o tempo de espera pode ter movimentado. Então a gente, como VOC, precisa de traduzir essa voz, voltar para o time e falar, olha, se no meio do caminho caiu uma chuva, eu tinha feito uma promessa de 25 minutos e agora eu vou precisar de 35 para entregar, eu preciso de, no meio do caminho, voltar para esse cliente e falar, olha, atualizei o meu tempo de entrega porque choveu. Não necessariamente eu vou conseguir sempre contar para ele choveu, porque choveu. Às vezes eu não consigo contar para ele o motivo, mas eu já sei provisionar muito antes da entrega acontecer, em quanto tempo provavelmente vai chegar. É aquele recalcular rota do próprio GPS. Você sai de casa, você olha e fala, olha, 30 minutos daqui até ali, no meio do caminho aconteceu um acidente, você precisa de recalcular. Então, eu sempre falo, sai com o dobro de tempo. É melhor chegar a metade do tempo antes do que chegar atrasado. E eu acho que o papel de VOC acaba entrando muito no final do dia em exemplos como esse aqui. Mas eu quero, de verdade, trazer muito mais neurociência para o meu dia a dia, assim. Acho que é por isso que trouxe você para compartilhar conteúdo. Estou chamando as pessoas para participar do clube de negócios, propriamente. Te acompanhar, porque acho que a gente tem muito a aprender também. Legal. Sabe aqui, você me lembrou de uma frase que é muito pertinente. Eu adoro frase, não sei se já notaram, né, gente? Eu adoro frase, porque eu vou emprestando elas e vou ressignificando aqui pra mim. Que é assim, o cliente nem sempre tem razão, mas ele tem seu conjunto de razões. Ele precisa levar em consideração. Então, se o cara reclamou de 15 minutos, você fala, pô, mas tá aqui, tá na nossa cartilha, né? Muita empresa até abre o contrato, assim, deixa eu abrir aqui o SLA. Então, o contrato aqui no SLA tá 72 horas. Só que o cliente, tipo, ele não quer saber do contrato, ele quer saber de que ele precisa, que ele tá perdendo milhões naquele momento e tal. Então, é como a gente explica, levando em consideração as expectativas daquele cliente, que ele pode não estar certo, ele pode estar dentro do prazo, mas é sobre as razões dele.
É sobre o quanto ele tá frustrado com aquilo, é sobre o quanto... E aí eu sempre opto pela transparência, né? Que toca muito bem, principalmente as principais emoções que a gente sente, né? De tristeza, de raiva, de medo, que são essas que são as reativas, né? A transparência. Às vezes o cliente não vai ficar feliz com você naquela hora, porque você não atendeu a pirâmide, né? A pirâmide de experiência é resolva o problema, minimize esforço, se conecte emocionalmente. Talvez você não vai conseguir resolver o problema do cara, mas dá autonomia para ele decidir o que ele vai fazer a partir daquela notícia negativa. Eu costumo dizer assim, você tem filhos, Dani? Não. Eu ainda não Tem tenho. filhos? Eu tenho uma menina, Que idade tem? 4 anos. 4. Tá longe ainda de chegar nessa fase e espero que isso não aconteça. Mas, hipoteticamente, ela tem 16 agora e ela começou a andar com uma galera diferente. E ela começou a usar drogas. Você prefere ser avisado ou não? Você prefere saber ou não? Tipo, Eu acho que sim. é terrível, mas eu prefiro saber para conseguir fazer alguma coisa. A mesma coisa é o nosso cliente. Às vezes a gente fica assim, não, deixa eu solucionar e daí eu respondo. Deixa eu solucionar e daí eu respondo. Ele quer transparência, ele quer assim, cara, me conta para eu ver o que eu posso fazer. Eu brinco com o negócio de energia, né? Hoje em dia a gente trabalha em casa muitas vezes. Se faltar energia, se ele te disser assim, ó, daqui 1 hora volta, você pergunta assim, mas volta mesmo? Porque se não voltar, você vai para um cowork, você vai para outro lugar trabalhar, ao invés de ter que esperar o dia todo. Então, às vezes, é essa transparência, essa autonomia que a gente dá para o cliente, né? E isso também não precisa ser especialista em neurociência, né? Só de pensar em como a pessoa pode se sentir e colocando os óculos dela pode fazer a diferença. Ouvindo vocês falarem, me remete exatamente o tema desse nosso podcast, né? O nosso título é Smart Conversations. Como é que a gente conversa de forma inteligente com o nosso cliente? A gente precisa ter o VOC, a gente tem uma estratégia clara de neurociência por trás, e aí aquela história. Como a gente conecta tecnologia nesse jogo? Como que a tecnologia ela soma, ela une VOC, neurociência e gera a experiência final para o cliente? É isso que eu quero perguntar para vocês dois, assim, o que vocês enxergam? O que é tendência agora e o que vocês enxergam para o futuro, pensando, né, na tecnologia unindo, sendo esse elo de ligação entre essas conversas inteligentes que a gente precisa ter com o nosso cliente? Legal. Vou fazer até uma viagem no tempo, tá? A gente vem mudando muito a forma de cognição, né? O nosso cérebro não mudou, mas a gente vem mudando a forma de cognição. A gente... foi feito um estudo por uma empresa de tecnologia em 2021, se não me engano, que ela analisou e ela chegou à conclusão, conseguiu comprovar que 90% dos dados criados em toda a história tinham sido criados naqueles 2 anos. Gente, é muita coisa. O que acontece no nosso cérebro? Ele toma no máximo 35 mil decisões diárias. Cami, muita decisão. Meu cérebro não tomou tudo isso. Se você não lembra qual foi a pé que você tirou da cama primeiro, é porque aquela decisão foi o teu cérebro que tomou. Então ele vai tomando nanodecisões. Só que chega uma hora que ele cansa, né? Ele toma só aquele determinado número de decisões por dia. Só que a gente, com esse monte de informações, não parece que o tempo passa mais rápido agora? Já passou. Meu Deus, já é quarta-feira, ó, já... O tempo passa mais rápido. A gente tem essa percepção de tempo mais rápido, porque a gente quer ouvir, absorver todo esse monte de informações que nos é imputado. Até aí, beleza. Aí a gente começa a sofrer da síndrome do FOMO, né? Fear of missing out. Medo de não estar presente. Pô, eu quero estar na festa dos meus amigos, eu quero estar na reunião de negócio. Às vezes a gente está em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tô aqui na reunião, né, com o fone aqui e tô na festa dos amigos. Não é aqui, é aqui. Você quer estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, essa é a vida do nosso cliente. Ele está cada vez mais dividido. Ele tem que tomar que decisões eu preciso tomar. Acho que quando a gente pega a VOC, a gente pega as dores e percebe que a gente privou ele de algum lugar onde ele queria estar. De alguma decisão que ele gostaria de estar tomando. Ficou feio isso, né? Acho que deu para entender. Isso. Ser onde vemos ao vivo, né? De tomar aquela decisão. Então, a gente privou ele de alguma coisa. A dor dele é sobre o que ele está sentindo ali naquele momento. Então, quando a gente olha essa dor, entende esse número de informações, eu entendo assim, para além do meu negócio, como eu posso colocar a tecnologia para facilitar a vida desse cliente? Que aí eu vou no meio da pirâmide. Não precisa necessariamente ter um problema acontecendo. Meu cliente quer coisas mais rápidas, mais ágeis, porque ele quer fazer aquele monte de outras coisas, tomar aquele monte de outras decisões. Então, como a tecnologia, o conversacional, pode se antecipar a alguma coisa? Por exemplo, eu adoro quando eu vou a shows, né? E gente, eu amo viver experiências, porque acho que isso te faz ter novas cognições. Mas eu vou a shows. E aí, normalmente, eu tenho um problema que eu recebo muitos e-mails
E daí eu perco esses e-mails, né? Então eu falo, meu Deus, onde que eu comprei mesmo esse ingresso? Aí eu jogo lá, ingresso, e não aparece. Aí eu começo já um caos. Falo, gente, eu vou chegar lá, como que eu vou encontrar? Será que meu nome tá não sei o que lá? Olha quantas decisões, quantos pensamentos eu tenho que emitir até chegar a alguma coisa. Então eu começo a sofrer. Não é o sofrimento de, meu Deus, meu mundo vai acabar. Mas quando alguém me manda, seu evento está chegando, tá aqui o ingresso, no mesmo dia. Nossa! Isso é premium. Eu falo, gente, que delícia. Ou quando eu acabei de comprar alguma coisa online, aí me manda, tá aqui o código de rastreio. É tipo, deu certo, o site era confiável, não é golpe. Olha quantas coisas estão envolvidas. Então, a tecnologia nos ajuda para pensar. A neurociência vai te ajudar a entender o comportamento e a linha de pensamento. VOC vai te trazer a voz desse cliente, o dado. E eu gosto não só do escrito, mas do que a gente ouve, das microexpressões. Então, você analisar tudo isso, juntar e colocar nesse conversacional. O que ele pode estar sentindo nesse momento? O que ele pode... O que eu posso me antecipar a uma dor desse cliente? E ir colocando pílulas de conversa com ele, né? Tipo, olha, seu boleto está atrasado. Talvez você não tenha visto essa mensagem aqui ainda, né? Então, você vai colocando pílulas, a vida do teu cliente vai ficando... Ai, que delícia. Nossa, como essa empresa se antecipa. Daí ele começa a te ter como referência. Ele fala assim, pô, essa empresa A faz isso aqui. Por que essa empresa B não podia fazer igual aquela empresa A? E não necessariamente precisam ser do mesmo nicho, tá? Elas podem ser completamente diferentes. Mas se eu tenho uma experiência boa com uma empresa, eu começo a querer que todas as outras se comportem igual. Então, olha que coisa louca sobre contexto. Eu vejo muito claramente, assim, dessa forma, e acho que nessa linha de cognição, só complementando, a gente vem mudando a velocidade das coisas, né? Quando o livro surgiu lá atrás, a gente já era um feito, porque as coisas não estavam só na cabeça ou na oratória, né? Como os gregos se reuniam lá para discutir e tudo mais. Depois, a gente teve a internet, que a internet... Eu lembro, gente. Eu passei também. Nossa, era incrível. Eu falava, nossa, eu posso pesquisar qualquer coisa. E hoje, se você tem dúvida, você procura o Google. Ou seja, a cognição é mais rápida. E agora, com a inteligência artificial, que precisa ainda do humano para a curadoria da veracidade de tudo aquilo, mas olha a agilidade que a gente ganha. Então, é usar isso em favor. E menos para trollagem, né, gente? Que hoje em dia, toda a inteligência artificial, deixa eu trollar se ela sabe tudo mesmo. Qual é meu signo? A gente vai no Akinator da vida, lembra? Lembro do Akinator. Olha, é bem interessante a linha que você traz. Aí eu vou trazer mais iFood mesmo aqui, acho que nessa conversa. Porque o exemplo que eu acabei de colocar aqui Você pediu, no meio do caminho choveu, uma chuva forte, granizo, não sei o quê. Antes, quando eu não atualizava aquele horário, eu não contava para o cliente, olha, teu horário de entrega mudou 10 minutos a mais aqui, eu recebia uma chuva de contatos desses clientes que estavam naquela reunião com pedidos imputados, porque eles entendiam que o pedido estava atrasado. Já a partir do, 3, 4 minutos que passou a previsão de entrega. Quando eu passo a contar isso, eu reduzo essa decisão do cliente, porque ele olha ali, ele já entende. Ele até pode estranhar por que atrasou, mas não necessariamente cria aquela mesma sentimentalização do porquê que eu não contei. E quando ele entrava em contato comigo, eu explicava para ele e falava, olha só, a gente está passando aí por um período de chuva na tua região, e por isso que a gente vai atrasar um pouco o teu pedido, mas já está a caminho, está aqui o rastreio e tudo mais. Eu acho que a partir desse momento a gente começava a perceber que a aceitação daquela mensagem era grande, o CSAT daquele motivo era ok, mas a gente tinha a oportunidade de reduzir a fricção do cliente. Tipo, eu preciso de esperar o cliente falar comigo para eu contar isso para ele? É uma informação que eu já tenho, eu já detenho, eu só não estou contando para ele. E aí eu espero ele é os cliques que você falou, né? Então isso gera uma fricção maior para ele no final do dia, ele tem que desprender mais tempo ali. Eu vou chegar no atendimento, eu vou selecionar aqui para falar com o atendente, eu vou aguardar esse atendente falar comigo, ele vai perguntar meu nome, ele vai perguntar alguma coisa, não necessariamente o nome, porque isso a gente já tem, mas ele vai perguntar alguma coisa, eu vou imputar, daí ele vai responder, eu vou me exigir a lei, etc, etc. Cara, final do dia, como é que a gente pegou todo esse processo e transformou aqui em alguma coisa que a tecnologia rapidamente eliminou essa fase da etapa? Então, acho que dentro do iFood é muito claro a estratégia como área de CX de colocar... A gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente acredita que a tecnologia só vai substituir o humano quando a gente pensa em CX ou em CX, onde ela conseguir ser mais assertiva do que necessariamente aonde o humano é mais assertivo. Então, se o humano está precisando de uma melhor experiência, a gente ainda não conseguiu encontrar tecnologia suficiente para dar uma experiência ou igual ou melhor, a gente vai manter o humano. A partir do momento que eu consigo fazer isso, aí eu tiro esse humano e, obviamente, eu coloco essa tecnologia porque eu estou melhorando a experiência do meu cliente. Então, a gente vem investindo bastante em autosserviços para o cliente e é interessante esse case que eu estou contando para você porque você vê que eu não olhei para o menor CSAT para eu colocar tecnologia.
Eu olhei para eu falei, cara, por que esse CSAT é tão bom e eu tô dando esse atendimento? O que acontece diferença esse atendimento? Quando eu olhei esse atendimento, eu falei, o CSAT é muito bom, mas esse atendimento não faz sentido existir. Então, como é que eu transformo esse momento da jornada? Eu acho que VOC consegue trazer e traduzir muito isso, às vezes com um processo de escuta. Você vai até o cliente e ele conta para você, olha, legal, eu aceitei super bem, a resposta fazia muito sentido, mas por que eu precisei de conversar? Ir até vocês, por que vocês não me contaram isso antes se essa informação vocês já tinham? Sabe que me lembrou de uma coisa que eu sou cliente, né? Eu ligo às vezes, não do iFood, mas de uma empresa de telefonia, né? Acabou a telefonia na tua casa, a internet, você entra em pânico, né? E eu ligo, eu vi essa mudança, eles não me contaram, eu percebi, né? Eu ligava e eu falava assim, a gente vai ver, tira da tomada, faz não sei o quê, nananã, já tem todo esse ritual. Quando tem uma massiva, que eles chamam, ou seja, aquela região toda está com um problema, eles conseguem perceber. O que eles fazem, em uma determinada, nessa companhia que me atende, quando eu ligo, eles falam assim, nem precisam me passar para o humano, porque eles já entenderam, coloca aqui seu cadastro, é o CPF, né? Na sequência, ele já diz assim, tem uma massiva para sua região, tarará, vai ter um problema, a previsão é daqui 2 horas. Nossa. Gente, isso é tudo Se precisar, eu já resolvo. falar com o humano. Desligo e vou fazer outra coisa em outro lugar. Ou continuo em casa, né, fazendo as tarefas que precisa. Mas olha o alívio que isso já dá, né? E é uma automação. Tirou o trabalho de uma série de pessoas que podem fazer coisas mais inteligentes, né? Podem encontrar outras ideias, podem ser encantadoras de outra forma. Mas acho que é importante olhar para essas automações sempre não tendo só a visão do custo ou etc. Porque às vezes ela fica até mais caro. Eu acho que sempre está atrelada essa visão da qualidade, assim, o que você está entregando e devolvendo para o teu cliente. E da agilidade, né? Da agilidade, de deixar mais simples, de reduzir essa fricção na jornada. A gente fala muito sobre isso, assim. Você falou de cliques aí em algum momento da tua fala. Eu falo, gente, às vezes uma coisa é até prática aos nossos olhos, mas ela é muito ruim na usabilidade para o cliente. E o VOC acho que tem muito esse papel de guardião, de voltar lá e ficar contando esse tipo de coisa. Falar, tá bom pro nosso processo, mas pro cliente tá horrível. Horroroso. Então vamos reduzir esses 10 cliques para 3, né? E aí a gente traz a complexidade para cá. Acho que tem até um case assim que eu me lembro logo que eu cheguei no iFood, que a gente mapeou para B2B a quantidade de locais que ele tinha, que um restaurante tinha para conversar com a gente. Por quê? Porque existia uma máxima, eu não estou falando que ela está certa ou está errada, mas naquele momento a gente viu que não fazia sentido, que era, se o cliente quiser falar comigo por e-mail, ele tem e-mail. Mas se o cliente quiser falar comigo por chat, ele tem chat. Se o cliente quiser falar comigo pelo meu sistema, ele vai ter lá vários pontos de contato dentro do meu sistema. Se ele quiser me ligar, ele vai ter o canal de telefone para falar comigo. Então tinha muitos canais. O que aconteceu também? A gente tornou isso talvez mais fácil para o cliente, porque ele tinha inúmeros. A gente podia imprimir uma página. No final do dia a gente tinha 34, se eu não me engano, salvo engano os números, mas eram uns 30 canais diferentes de entrada para a gente receber o cliente ali, esse B2B, mas a gente não conseguia, como área interna, compilar tudo para estar de olho em tantas integrações, tantas informações, tantas ferramentas, tantas formas diferentes de se comunicar em cada canal, porque o cliente que está no WhatsApp precisa oferecer uma solução XPTO específica, muito bem trabalhada, direcionada para ele. Não necessariamente eu replico isso para cá. Talvez em rede social a gente vê isso muito bem. A forma que você fala no LinkedIn não necessariamente é um copy-paste do que você fala no Instagram. Você tem modelos, formatos, frequência e tudo mais. A gente começou a perceber que, assim, cara, é tanto esforço que a gente tem dentro de casa para conseguir oferecer uma boa experiência para ele nesses multicanais, que se a gente começar a reduzir a quantidade de canais, mas eu pegar aquela pessoa que só está olhando aquele e-mail XPTO, ou eu pegar aquela pessoa que só está olhando o canal de telefone, aquela equipe, etc., eu começar a concentrar toda essa galera em menos canais, mas se eu falar para eles, vamos fazer isso assim muito melhor. Então, em cada canal é uma pesquisa de satisfação, em cada canal é uma... Não, vamos todo mundo olhar para a mesma coisa, para o mesmo sistema, para a mesma ferramenta. Isso facilitou tanto a nossa jornada. É óbvio que no meio do caminho, às vezes tem uma dor, porque você tira, às vezes, um canal que um cliente estava adaptado a usar. Mas você tem que contar para ele o quanto de valor esse novo canal está gerando e, mais do que isso, acompanhar esse cliente. Então, a gente tomou muito cuidado de olhar e falar assim, quem eram os clientes que usavam esse canal? Quando eles vieram para esse novo canal, com mais frequência. Então, esse aqui, a Camila, por exemplo, sempre, sei lá, ela usava um canal de telefone para falar comigo. Eu cheguei e falei, vou levar todo mundo para um chat. Quando eu faço esse movimento, eu preciso de acompanhar a Camila para ver como é que ela está se desempenhando aqui. Se ela está gostando, se ela não está, qual é a dor que ela está sentindo, como é que eu me comunico com ela para contar se isso é melhor ou não. Tem aquele momentinho ali de você sentir, é óbvio que tem clientes, é uma parcela pequena, mas que sentem a falta, que se você perguntar se prefere esse ou esse, ele ainda prefere o outro,
mas a grande maioria a gente acabou percebendo que fez muito sentido essa migração. E hoje a gente, 5, 6 anos depois, a gente olha para trás e fala, cara, como foi acertada aquela alteração que a gente fez, essa mudança que a gente fez lá atrás. Porque senão, eu não vejo a gente hoje só em B2B ali fazendo esse controle, até como um VOC de 34 ferramentas, sistemas, canais de entrada diferentes. Então, nem sempre o mais é o melhor, nem sempre você está em todos os cantos é o melhor. Então, acho que precisa de não só facilitar para o cliente, mas também não adianta você facilitar demais para o cliente e se complicar demais dentro de casa. Acho que esse equilíbrio no final do dia faz todo sentido. Excelente. Gente, eu tô olhando para esse livro desde a hora que você sentou aqui. Camila, eu quero que você conte para a gente o que é esse livro aí, Protagonista. Pois é, eu contei pra vocês, né, gente, que queria rodar o Brasil, Hoje eu rodo o Brasil de motorhome, levando o tema protagonismo, mas experiência do cliente também, né? Porque no fundo, tá muito envolvido, né? Essas conexões que a gente faz, o conteúdo que a gente leva, e mostrar pra pessoa que ser quem ela queira ser, ou seja, o melhor. Eu apelidei isso de atores e atrizes da vida real, né? A todo momento a gente interpreta um papel, ora pai, ora mãe, ora filho, ora professor, ora aluno. E em cada um a gente pega um determinado conjunto de ferramentas e adota. E às vezes a gente faz muito automático, mas às vezes é algo projetado. No meu caso foi projetado, tá, gente? Aos 16 anos, meu maior sonho da vida era trabalhar em uma loja de surf do shopping para pegar os gatinhos. Só isso. Não queria mais nada da vida. E aos 17 engravidei, meu avô gentilmente me disse, ou você casa ou você vaza. Cheguei em São Paulo, onde eu quebrei muito a cara. Eu não falava esse dialeto que a gente consegue falar hoje, é B2B. Primeira orientação que me deram, falaram assim, olha, Camila, é o seguinte, você vai fazer prospecção usando o Spin Selling para C-Level para um evento chamado Windy Forum. Eu olhei e fiquei, tipo, sabe, não fazia ideia do que eles estavam dizendo. E isso foi muito frustrante. Eu aprendi o que Carl Gustav Jung, importante psicanalista, queria dizer com aquele negócio, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E eu despertei. Então, comecei a mudar pequenas coisas na minha vida, que anos depois me chegou a fazer a ideia de rodar o Brasil de motorhome, tal. Porque eu entendia comportamento. E eu falei, isso tem que estar registrado, né? Isso não pode morrer com a Camila, né? Camila morreu, acabou essa história. Eu precisava trazer a continuidade. E eu tinha muito sonho de escrever um livro, né? Dani até estava falando aqui antes de eu escrever o que eu ia fazer em 5 anos numa cartolina que está presa no fundo do meu guarda-roupa. E uma das coisas era escrever um livro. E eu pensei, gente, como é que escreve um livro? E fiquei pensando, não, um dia talvez eu escreva. E tava no plano de 2025, tá? Felizmente o livro saiu muito antes, então eu fui convidada pela editora Safra para ser coautora do best-seller Protagonista, que na época não era best-seller, né? Mas a gente fez com todo carinho, com toda a dedicação para que isso saísse do papel. E o meu capítulo, o terceiro, eu digo que dá azar quem não leu o capítulo, tá? O terceiro. E o título é Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mas será que precisa ser sempre assim? E com essa mensagem aí eu trago coisas da psicologia positiva, de neurociência, de efeito Dunning-Kruger, uma série de coisas que eu vou deixar a pílula aqui para quem lê o livro, né? E toda vez que eu vou a algum lugar, eu gosto de presentear com esse livro para deixar a sementinha plantada, né? E deixar assim, não seja apegado só ao livro, porque senão a gente fica obeso de conhecimento, né? Mas se não fizer sentido para você ou fez tanto sentido, compartilha com alguém, né? Leu, deixa esse livro voar para outros lugares. Então, trouxe os dois aqui de presente para vocês, né? Porque eu ia estar com vocês. Aí, Gustavo. Que honra, sensacional. Para vocês degustarem a leitura e ficar um pouquinho por dentro. E a gente ser um pouco agora corresponsável por um mundo melhor, né? Não é papo de miss, né? É papo de que quem trabalha com a experiência do cliente fala sobre vidas, né? Tanto as vidas dos nossos colaboradores quanto a vida dos nossos clientes. Então é uma baita responsabilidade. E com o livro eu convido vocês a serem protagonistas. Que já são, né, gente? Eu já os conheço, os dois protagonistas. Mas que a gente consiga levar isso cada vez mais longe, cada vez com mais qualidade. Nossa, Camila, obrigado. Primeiro pelo presente, segundo pela mensagem. Não sei se a câmera pegou bem aí o livro para quem está assistindo, mas com certeza acho que vai deixar aí o nome do livro também no rodapé aí, nos comentários, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a você. Gente, não sei se a gente chega no final, se não chega, o papo aqui acho que duraria horas, mas eu queria muito te convidar a fazer uma última, assim, deixar uma última mensagem para quem tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você pode compartilhar. Mas o que você deixaria aqui? Essa é a parte difícil, né? O que você deixaria? Uma coisa de tudo que a gente discutiu. Pode ser mais uma coisa, viu? Vai ficar super à vontade. Ó, eu sempre gosto muito de uma frase que eu disse que eu vou encontrar. Uma vez eu fui tatuar, o rapaz falou que era muito longa, eu não quis tatuar. Eu vou encontrar alguém que tatue mais fininho para caber, né? É uma frase de Arthur Schopenhauer que diz o seguinte: o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente que todo mundo vê. Por isso, quando a gente conversou aqui, você falou assim, pô, não, mas isso não me é tão fora tão não familiar quando a gente fala de neurociência.
Ou, pô, tecnologia, pô, não é tão distante de mim. Ou vou aqui, pô, não é tão distante. E realmente não é tão distante. Mas eu ouvi uma frase de novo, né, gente? Eu ouvi uma frase que me fez muito sentido, que diz o seguinte: qual é a diferença do homem comum e do gênio? O gênio enxerga o óbvio antes dos outros. Então, se você trabalha com a experiência do cliente, a nossa visão é pensar o óbvio antes do outro. E o óbvio precisa ser dito, tanto para quem é da nossa equipe, quanto para quem é cliente. Às vezes o óbvio só é óbvio para você porque você está com teus óculos, né? Então, eu quando participo, eu falo assim, cara, eu não vou contar nada de super novo. Só que talvez eu aguce um pensamento do tipo, não, talvez eu não tinha pensado nisso desta forma. Eu acho que é isso que a gente devia fazer com a vida das pessoas, né? Trazer elas sempre para reflexão do tipo, é mesmo, não é? Não tinha pensado nisso desse jeito? Eu já fazia, mas não tinha pensado exatamente desse jeito. Então eu deixo essa mensagem aqui, que a gente pegue 0,001 do que a gente ouviu e discutiu aqui e consiga aplicar ao nosso dia a dia. E vou dar uma tarefa para quem estiver assistindo, hein? Vou dar uma tarefa. Você que está nos assistindo aqui, neste momento, nesse aconchego aqui, dizem que William Glasser, né, foi um grande estudioso da aprendizagem e ele conseguiu comprovar que a gente aprende muito mais quando está no método de aprendizagem ativo, que é quando a gente anota, quando a gente faz perguntas. Então, deixe seu comentário, anota aí o que você achou e tudo mais. Mas, principalmente, a gente aprende até 95% quando a gente ensina para alguém. Eu, quando a minha filha tinha 8 anos, comecei a ensinar neurociência para ela. Coitada, né? Imagina. Mas eu pensava, se ela conseguir entender, qualquer um consegue, né? E foi assim que eu consegui simplificar a linguagem. Então, ensina para alguém, né? Fica a provocação. Ensina para alguém, fala sobre alguém, com alguém, divide esse podcast com alguém. Não guarde, não seja obeso de conhecimento, né? Divida com as pessoas essas insights que a gente teve aqui hoje. Já tô no futuro, gente. Já tô no futuro, é isso. Então, esse é meu despecho. E agradecer de novo, gente. Estou muito contente. O escritório deles é lindo, gente. Você devia pedir para dar um rolê aqui, viu? Dani, obrigada também, viu? Eu tô esperando o convite para ir lá visitar seu escritório também. Nossa, o convite tá feito, tá posto. O convite tá feito, tá posto. Vai ser uma honra te receber. Assim como foi uma honra receber você por aqui também. Então, obrigado mais uma vez também por essa oportunidade de participar, viu, Gustavo? Boa, gente. Obrigado a todos que ficaram até aqui, nos acompanhando sobre esse conteúdo. Agradeço, Denilson, agradeço também Camila. A gente espera ver vocês no próximo episódio. Até mais.